Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção, Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Querido amigo Paulinho Boa Pessoa, foi em meados daquele mês de setembro que a minha irmã Zuleika, mas que a minha família inteira chamava carinhosamente de Leica, me escreveu uma carta onde a Leica falava: tô muito preocupada com a saúde do papai. Tô muito preocupada. E na missiva me perguntava se eu não achava prudente trazer o papai para São Paulo, para que ele pudesse fazer uns exames mais apurados aqui. Seu Nonato, meu amado pai, contava na época 81 anos. E ele vinha reclamando de muito cansaço. E não era só isso, dificuldade para respirar. E o que mais preocupava, dores no peito. Ele reclamava de profundas dores no peito. Durante a vida inteira, o meu pai viveu em Areal. Areal fica nas Minas Gerais, quase que é estado do Rio de Janeiro. Lugar muito gostoso, eu recomendo. Ô Paulinho, sempre nas cartas que você recebe, o pessoal fala muito da terra natal, né? E eu não quero ser diferente, queria recomendar. Quem quiser passar momentos de lazer gostosos, momento de paz, vai passear em Areal, você vai gostar. Eu tenho uma pessoa amiga que foi passear lá, comprou uma casinha, ficou por lá. De tão gostoso que é o lugar. Areal, nas Minas Gerais, quase estado do Rio de Janeiro. Bom, mas voltando à carta. Meu pai nunca havia saído da sua cidadezinha. Viúvo, pai de 9 filhos, meu pai passou a vida inteira dele no meio das galinhas, dos porcos e das plantações, na zona rural de Areal. Trabalhador da roça, criou ali os 9 filhos no braço da enxada. Enxada da qual ele tinha muito orgulho, coisa que no cabo do Guatambu que ele falava, no cabo da enxada, coisa que ele se orgulhava muito de ter criado os filhos no braço do Guatambu, no cabo de Guatambu. Depois dos filhos criados, cada um seguiu o seu rumo. Cada um foi se casando, indo embora, foi cuidar da sua vida. Só ficou com o papai a Leica, a minha irmã. A mais velha das irmãs, ela se casou com um rapaz de lá, de Areal, e lá ela formou a sua família. Quando a minha mãe faleceu, o meu pai, ele foi embora da roça. Ele sai da zona rural e ele foi para a cidade de Areal para morar com a Leica e a família dela. Portanto, a Leica me dizia que estava muito preocupada com o estado de saúde do papai, dificuldade para respirar, dores no peito, aí preocupava, né? 81 anos. Era hora de socorrer o papai. Tinha um bom conceito com o patrão. Eu tinha aqui um bom conceito com ele. A gente fala, tem moral, né? Tinha gente que me acusava na empresa de peixinho. Peixinho do dono. Você já foi chamado assim? Peixinho do dono? Já? Então você é um bom funcionário. Aí os outros ficam com inveja e começam a falar: fulano é peixinho do dono. Tudo dor de cotovelo. A verdade é essa. Me chamavam assim, peixinho do dono. Portanto, eu tinha um bom conceito com o meu patrão. Pedi uns dias de afastamento no serviço e fui buscar o meu pai em Areal. Meu pai, que eu não via, já ia para mais de um ano. Nossa,
a gente às vezes fica relapso, né? Agora, já mais velho e com pouca visão, o meu pai mal saía para papear com os amigos, mas a memória continuava jovem. Ele se lembrava do nome dos 9 filhos, começando da Leica, a mais velha, até o caçula. Ele sabia inclusive o apelido de cada um e contava, cheio de orgulho, o nascimento de um por um. Poucos eram os filhos que vinham vê-lo, como eu, por exemplo. Eu já não via meu pai há mais de um ano, mas eu estava lá. Mas ele pedia a Leica para ler e reler as cartas enviadas pelos filhos com as fotos dos netos, bisnetos, muitos dos quais, olha, ele nem conhecia ainda. Meu pai tinha neto e bisneto que ele, incrível, né? Ele ainda não conhecia, você acredita? Mas e para convencer o seu nonato a me acompanhar até São Paulo para fazer o tais dos exames? Cheguei lá, conversamos muito, matamos saudade, rimos, aquela coisa do reencontro. E aí eu falei: pai, eu quero levar o senhor para São Paulo comigo. O senhor precisa ter cuidados com a saúde. Larga de bestagem, Cosme. Larga de bestagem que eu não vou. Pois em Areal tem doutor e dos bons, ainda melhor que lá. Você tá achando que São Paulo é o quê? Aqui tem doutor melhor que lá. Meu pai, não se trata de médico ser melhor ou pior. É que lá, em São Paulo, lá tem lugar para fazer exame que enxerga tudo por dentro do senhor. Deixa eu explicar. Existem maquinário, que vê tudinho o senhor por dentro. Maquinário moderno, pai, especial. O senhor entende? Aí passa um senhor assim numa máquina e nós assistimos numa televisão tudo que se passa por dentro do senhor, meu pai. Uau, mas isso vai passar na televisão? Ô pai, vai passar na televisão. E a turma, mas os meninos vão assistir, vão poder assistir aqui em Areal? Não, meu pai, não. Passa numa televisão só lá, assim, pros médicos. Mas Cosme, eu vou tão longe, só pro médico me ver na televisão? Não é isso só, pai. Eles vão descobrir tudo sobre a sua saúde. Saber porque o pai cansa, o pai tem às vezes essa dificuldade para respirar, né? Por que o pai está sentindo essas dores assim profundas no peito? Não sei não, meu filho. Eu fingi que eu fiquei bravo. Fingi, sabe? Tinha uma hora que eu vi que meu pai é muito teimoso, 81 anos. Falei, eu vou ter que dar uma fingida aqui. Então eu fingi que eu tava bravo, ameacei ir embora e ele que se vira. Depois o senhor se vira, tá? E não vem me culpar se a sua saúde piorar. Depois o senhor se vira, pai. O senhor me deixou nervoso agora. Ele se calou, franziu as brancas sobrancelhas, pensou um pouco e depois... Ô Cosme, vem cá. É rápido, né? A viagem lá pra São Paulo? É rápido, pai. Tá, eu vou. Desde que a Leica... Vem cá, Leica. Você cuida da minha horta, dos meus bichinhos, dos meus animais, meu galo índio. Você não vai esquecer de dar mim pro galo índio? Ô, pai. Lógico que eu cuido. Pode deixar, pode ficar sossegado, pai. Não vai esquecer também de tratar meus passarinhos, hein? Não, pai, pode ficar tranquilo. A minha irmã colocava algumas peças de roupas numa velha mala, enquanto meu pai revirava a casa toda atrás de um guarda-chuva. Fala a verdade. Essa gente mais antiga é engraçada, né? Mas cadê mas cadê o guarda-chuva? E resmungando, ele procurava de um lado o que certamente ele havia guardado, estava no outro, sei lá.
Ô, mas onde é que você colocou meu guarda-chuva? Que eu não tô achando meu guarda-chuva. Não acho de jeito nenhum meu guarda-chuva. No quarto, pai. Onde o senhor costuma guardar? Lá na última gaveta da camiseira. Tá lá. Ei, mas não tô achando. Cadê meu guarda-chuva? Pela aflição do meu pai em encontrar o tal do guarda-chuva, eu esperava ver um guarda-chuva de cabo de madrepérolas, tecido inglês ou coisa do gênero, coisa parecida. Mas para minha surpresa, quando eu vi sair da gaveta da camiseira aquele guarda-chuva preto, com aquele paninho já meio desbotado, com algumas varetas do guarda-chuva quebradas, entortadas, o pano surrado e o cabo niquelado, aquele cabo do guarda-chuva aniquilado, mas devido ao tempo, o cabo tinha uns respingos escuros de ferrugem. Pai, pai, pra que isso, pai? Pai, larga esse guarda-chuva, nem tá chovendo. E outra coisa, pai, se chover, eu compro um guarda-chuva novinho pro senhor. Lá em São Paulo, o senhor não sabe, mas vendedor de guarda-chuva tem um em cada esquina, pai. Lá, o guarda-chuva agora parece mato. Você nem me fala isso, Cosme, menino. Esse guarda-chuva aqui, pra mim, é insubstituível. Ele é insubstituível. Ele não é qualquer guarda-chuva, não. Esse guarda-chuva meu tem história, meu Cosme. Você tá achando que é qualquer um? Não, não é, não. Não vai me comprar qualquer guarda-chuva que eu não quero. Eu quero esse aqui. Eu não insisti. Eu não ia brigar com o meu pai mais, né? Não íamos discutir mais do que já o discutido para convencê-lo para a viagem. Peguei a mala, uma sacola com algumas iguarias que a minha irmã havia preparado para comermos na viagem. Meu pai tinha esse hábito ainda. Ele queria comer durante a viagem, mas não comprando nada, levando coisa de casa. Me despedi de todos e saí porta fora. Meu pai, com seu velho paletózinho xadrez, aquele blazer xadrez que ele só usava para ir à missa aos domingos, seu chapéu de feltro e seu guarda-chuva no braço. Ei, meu pai, quando vi ele de pendurando aquele guarda-chuva velho no braço, eu pisquei para minha irmã, eu pisquei para a Leica e nós rimos à vontade. Pai engraçado. A sua bênção, meu pai. Vá com Deus. Pode ficar sossegado, pai. Eu cuido de tudo. Dou milho pro galo índio. Pode ficar sossegado. Cuido dos seus passarinhos. Não, pode ficar tranquilo, pai. A Leica, a minha irmã, tentava disfarçar as lágrimas, enxugando os olhos com as costas das mãos. Mas ela estava bastante emocionada. Durante a nossa caminhada, coisa de 5 quarteirões até a rodoviária, nós tínhamos que andar mais ou menos uns 5 quarteirões. Meu pai, ele foi se despedindo da metade da cidade de Areal. Meu pai conhecia todo mundo ali, era conhecido por todos. Compadre Camilo, tô indo viajar, eu vou mais meu filho para São Paulo. Compadre Camilo, eu vou passar na televisão. Não diga, seu Nonato, em qual programa que o senhor vai? Sei não, meu filho é que sabe aí. Tá, mas pede pra avisar a gente que a gente quer assistir. Eu ria. Eu ria. Como se o meu riso explicasse tudo. Meu pai confundiu a história que eu falei pra ele que a gente ia ver o exame dele na televisão. Ele já estava dizendo que ele ia passar na televisão. Olha, foi motivo de muito riso. Eu sei que havia por trás uma preocupação, mas tudo isso faz a gente rir. Durante a viagem, meu pai, durante o trajeto, ele começou a me contar as suas histórias. Umas histórias repetidas, outras novas. Até que ele quis me contar sobre o guarda-chuva. O guarda-chuva pelo qual ele havia lutado para levar consigo. Ei, meu filho,
Te contar daquele guarda-chuva. Não pense que seu pai tá caducando, não, que eu... Caducando eu não tô, não. Tô com a cabeça boa. Meu cérebro é bom. Minha cabeça é boa. Aquele guarda-chuva, quem me deu aquele guarda-chuva foi sua mãe. Foi sua mãe que me deu aquele guarda-chuva. Ela me deu de presente num dia que eu tive que ir atrás de uns registros no Rio de Janeiro. Eu fui lá no Rio de Janeiro atrás de uns registros e ela me falou: Nonato, vem cá, olha, esse guarda-chuva aqui, ele vai te proteger, Nonato, na viagem. A minha amada mãe me trouxe esse guarda-chuva de Aparecida do Norte. Ele é bento, sabe, Nonato? Foi benzido lá na Basílica Nacional de Aparecida. A minha amada mãe me falou que quando esse guarda-chuva é aberto, diz que vem um anjo, e esse anjo caminha mais nós. Ele não é um guarda-chuva qualquer, não, Nonato. Portanto, você não se aparta dele, não, na sua viagem pro Rio de Janeiro. E não esqueça em lugar nenhum esse guarda-chuva, hein, homem? Tenha cuidado. Se você vir algum perigo na tua frente, você chama o anjo e abre o guarda-chuva que ele vai te proteger. Não diga, pai. Nossa, eu não sabia dessa história. Pois eu tô te contando hoje, o Cosme, a história desse guarda-chuva. Então, vou te contar como é que foi a minha estada no Rio. Eu saí do cartório com os documentos, né? Me dá três envelopes. Daqueles envelopes dos grandes. Daqueles bitelos mesmo. Os envelopes chegavam a tá gordo. Parecendo um capado cada envelope daquele. Tudo papel, mas um sujeito em três sujeitos. Eles acharam que os envelopes estavam gordos, que era dinheiro dentro. E me perseguiram. E quando eu dobrei uma esquina no Rio de Janeiro, um deles arrancou uma arma. Você acredita? Arrancou uma arma e me pediu os envelopes. Eu ia entregar, mas eu lembrei do guarda-chuva que estava em meu braço. Lembrei do que a tua mãe me falou. Peguei o guarda-chuva para abrir. Quando eu fiz o movimento de pegar o guarda-chuva para abrir, eu vi com os três sujeitos correram, os três. Quando eu olhei do lado, era uma viatura da polícia que tinha chegado. A viatura apareceu ali do nada, surgiu do nada. Você acredita, Cosme? Você acredita? Pai, lógico que eu acredito. Então, eu acredito no senhor. O senhor nunca me contou uma mentira. É lógico, acredito sim, pai. Mas que história, hein? Pois é, meu filho. Eu tô indo agora pra São Paulo mais tu. E eu não podia me apartar desse guarda-chuva pra nada. Por isso que eu fiquei lá atrás dele, feito um doido. É um guarda-chuva que me protege. Mas não protege só dos pingos da chuva, não. Nem dos raios de sol. Mas protege de tudo que é raio desse mundo. Ele me protege. Até do raio da coisa ruim. Faz muito bem, meu pai. Perdão, viu? Por eu não ter compreendido o senhor naquela hora. Eu pedi pro senhor deixar o guarda-chuva lá. Me perdoa. Ah, Cosme, você tá perdoado, meu filho. É que você ainda não sabia da história, né? Pai. Eu não sabia da história, é verdade. Mas que história bonita. Tá certo, pai. Fez muito bem de levar o guarda-chuva. Depois, meu pai de ter contado essa história, ele dormiu. E enquanto o meu pai dormia, eu vi que o guarda-chuva ficou a seu lado. E a viagem seguiu. A viagem até São Paulo demorou umas 8 horas, com algumas paradas em cidades diferentes, um rápido descanso, um tradicional cafezinho, lanchinho. O ônibus era um carro-leito, muito confortável, diferente da velha jardineira do meu tempo de criança.
até que nós chegamos à cidade de São Paulo. Tomamos um táxi e minutos depois já estávamos em minha casa na cidade patriarca, que era onde eu morava. A minha esposa e filhos fizeram uma festa para o meu pai, seu Donato. Seu Donato, que saudade! Foi aquela festa dos meninos com ele. Meu pai sempre engraçado no seu modo de falar e a gente ria. A molecada, meus filhos riam. Eu tinha um plano de saúde da firma e já tinha conseguido uma dependência para o meu pai. Através daquele plano, fizemos todos os exames numa grande clínica laboratório. E os resultados eram aqueles. O seu Nonato está com o coração crescido, a gente chama de coração inchado, assim no popular, para vocês entenderem. O coração dele cresceu. A gente chama essa doença de cardiomegalia. Cardiomegalia é quando o coração cresce. Pra você ter uma ideia, um coração tem por volta de 300 gramas. E através dessa doença cardiomegalia, o coração do teu pai está pesando uns 500 gramas. É consequência de problemas com as válvulas cardíacas. Não tem muito o que fazer na idade dele, 81 anos, né? Apenas medicamento. Esses medicamentos vão atenuar o problema, vão ajudar. Mas não dá pra gente fazer além disso. Então, era o resultado. Agora nós entendíamos por que de vez em quando o papai tinha aquelas dores profundas no peito. Iríamos fazer a viagem de volta a Areal, mas na despedida, meu pai veio me entregar o guarda-chuva dele. Ô pai, mas esse guarda-chuva é o seu, da sua estima, o presente da mamãe tão importante. Cosme, meu filho, eu sei, mas ele agora vai ser teu, meu filho. Você vive naquela cidade grande e você precisa de proteção, Cosme. Leva o guarda-chuva com você, cuida dele, tá? Era um presente de meu pai. A minha irmã Leica piscou pra mim, tipo, depois você deixa o guarda-chuva aí, né? O presente era modesto, mas eu sabia o significado do guarda-chuva para ele. Não foi o que eu fiz. Eu não deixei o guarda-chuva em qualquer lugar. O coloquei no fundo da minha mala e o trouxe comigo de Areal para São Paulo. Falei para minha mulher sobre o guarda-chuva, contei inclusive um pouco da história para ela e o guardei do meu lado, porque o guarda-roupa da gente era dividido. 2 portas eram minhas e 2 portas da minha mulher. Então nas minhas 2 portas eu guardei também o meu guarda-chuva. A princípio, ninguém acreditava que eu pudesse usar aquele guarda-chuva, nem mesmo eu. Vai ficar aí como relíquia, o presente do papai. Mas eu tinha feito uma proposta de compra da nossa casa. Seguinte, morávamos de aluguel e o dono da nossa casa queria vendê-la. Como eu era inquilino, ele primeiro teve que me oferecer a casa. É uma lei do inquilinato. Quando a pessoa quer vender, o proprietário quer vender o imóvel e tem um inquilino, a primeira pessoa para quem ele tem a obrigação de oferecer a casa é para o inquilino. Então eu tinha só 1/3 do valor pedido por ele. Mas fiz a oferta daquele terço como entrada e o restante da casa eu pagaria mensalmente. Um valor um pouco acima do que eu pagava de aluguel, do que eu já pagava de aluguel. Era muito difícil a minha proposta ser aceita, muito difícil. No dia da decisão, fiz uma oração, falei, pelo sim, pelo não, deixa eu passar a mão nesse guarda-chuva. Peguei o guarda-chuva, que foi dado pelo meu pai, dependurei no braço. A minha mulher não acreditou quando ela viu. Você não vai fazer isso. Vou fazer sim. Meu pai sempre disse que esse guarda-chuva é protetor. Por que não acreditar? E fui ao encontro do homem. E adivinha? Adivinha o que aconteceu? Negócio fechado. Ninguém acreditava, mas eu sabia. O guarda-chuva tinha ajudado.
A minha mulher agora ela botou uma fé e fez uma oração de agradecimento. Noutra ocasião, eu tinha feito uma entrevista para tentar uma vaga muito melhor de emprego, de trabalho, pois tanto no dia da entrevista e quando eu fui buscar a resposta, eu levei comigo o guarda-chuva presente de papai. E eu consegui a vaga tão esperada, tão sonhada. E o aumento salarial. Opa! O guarda-chuva tá ajudando, tá dando certo. Leandro, meu filho, ele foi prestar exame vestibular para uma faculdade pública. E eu para convencer o Leandro que o tal do guarda-chuva ia ajudar. Mas juntei eu de um lado falando, a mãe, minha esposa, do outro lado falando, leva. Eu me preparei, eu estudei, leva, Leandro, leva o guarda-chuva. Ele levou. Foi aprovado. E era um vestibular dos mais difíceis. O guarda-chuva ganhou aquele significado especial para a família. Minha filha, quando foi tentar um emprego naquele banco, fizemos também ela levar o guarda-chuva. E o resultado? Ela foi a escolhida entre mais de 30 candidatas. Mas ela foi comemorar o feito com o namorado. E quando ela desceu numa estação do metrô, ela me esquece o guarda-chuva. Ai, 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 ai. Ela comemorou com o namorado. Quando desceu na estação do metrô, esqueceu o guarda-chuva. Fiquei doido. Fiquei louco. Cheguei a brigar com a minha filha. Ficamos uns dias sem nos falar, inclusive. Na sequência, o meu pai faleceu aos 88 anos de idade. O coração o levou. O remédio passado pelo cardiologista foi um remédio muito bom. Deu uma sobrevida para o meu pai. Ele viveu 7 anos ainda após aquele tratamento, aos 88 anos de idade. Fui, como não poderia deixar, no velório do papai, lá em Areal. Chorei muito e pedia muito perdão por eu ter perdido o seu guarda-chuva. Estando ainda lá em Areal, na casa da minha irmã, a Leica, lá eu tive um sonho com meu pai. E ele, no sonho, ele me apareceu todo risonho, feliz, e me falou que o guarda-chuva não estava perdido, não. Aquele jeitão do meu pai. Tá no metrô. Tá no metrô. Eu não falei nada para ninguém. Fiquei até meio com vergonha de comentar o assunto. Quando eu voltei para São Paulo, eu procurei a estação Itaquera. Hoje é Corinthians Itaquera, né? Corinthians / Itaquera. Na época era estação Itaquera. Eu fui lá no setor de achados e perdidos. E quando eu falei num guarda-chuva, olha, eu estou procurando um guarda-chuva. Um rapaz de nome Rogério, que atendia lá nos achados e perdidos, ele riu de mim, falou: vem cá, por favor, vem aqui. Vem até aqui, meu senhor. Eu acompanhei e falei para ele assim: por que você quer? Vem cá. Ele me mostrou uma montanha de guarda-chuva. Não estou exagerando. Ele me mostrou uma montanha de guarda-chuva. Eu olhei para o rapaz, ele olhando para mim ainda rindo, só que eu tinha que argumentar alguma coisa. Eu falei: mas o meu é conhecido. O meu é conhecido, o cabo do meu guarda-chuva, ele é niquelado e já com ferrugem, tem bastante ferrugem. O meu é velho e tem vareta quebrada. Ele riu mais ainda. Como dizer: então, pra que você quer esse guarda-chuva, pelo amor de Deus? E foi com lágrimas nos olhos que eu respondi para ele. Nessa hora, eu fiquei desesperado, porque eu via que o rapaz estava correto, ele estava rindo de uma situação muito peculiar.
Alguém procurar um guarda-chuva numa Achados e Perdidos é muito difícil. Tinha uma montanha lá. Aí ele olhou pra mim e ele percebeu que eu tava chorando, porque eu chorei. Foi meu recurso, mas foi espontâneo o choro. As lágrimas vieram. E eu falei pra ele: sabe o que é? Eu sei que parece tolice da minha parte, mas esse guarda-chuva tem um significado tão especial pra mim. Mas tão especial. É um presente que eu ganhei do meu pai, e meu pai ganhou da minha mãe. Sabe? E os dois não estão mais aqui. Desculpa. Parece uma bobagem, mas a história do guarda-chuva para mim é muito séria. Ele pediu para eu entrar. E eu não acreditei. Ele começou a me mostrar aquele montanha de guarda-chuva. Nem todos tinham o cabo niquelado, mas alguns tinham. E aí, eu fui num cabo niquelado, aonde havia aquelas pintas do ferrugem, exatamente como era o cabo do guarda-chuva do meu pai. Aqui! É esse aqui. Tem certeza? Posso puxar? Pode puxar esse aqui. O rapaz puxou o guarda-chuva. É esse. Ele não acreditou e nem eu acreditei, mas eu reconheci pelo cabo. Era ele, o meu velho guarda-chuva. Meu Deus, o rapaz ficou besta, ficou boquiaberto. Ó, pode levar. Eu abracei aquele guarda-chuva assim, com um significado tão grande, tão especial, tão grande, tão especial. E eu voltei com ele para casa. Ele já não cumpria mais as suas funções como guarda-chuva. Já não era mais assim um guarda-chuva que se abrisse com agilidade para se proteger de uma chuva ou do sol. Mas ele tinha um significado muito especial para mim. Muito especial. Era exatamente sobre isso que eu gostaria de tratar nessa carta. O que às vezes um objeto representa na vida da gente. Às vezes é simples. O valor monetário inexiste. Quanto é que pode custar um guarda-chuva desse? 0, né? Se eu pedir uma moeda de R$1 por esse guarda-chuva, ninguém me dará. Mas ele vale mais do que milhões para mim. Então, as coisas, elas têm o seu próprio valor pelo seu histórico, pela raridade da história. Esse guarda-chuva representa tanto para mim, tanto, que eu já pedi que a minha esposa me ajude a cuidar dele em todos os sentidos e ocasiões. E ele, por incrível que pareça, tem sido um grande protetor nas horas difíceis e delicadas pelas quais passamos. Era disso que eu queria falar. Da história incrível do meu pai, da minha mãe e de um guarda-chuva, um objeto simples, até banal, mas que de repente representa tanto como um talismã protetor, mais do que um talismã. Segundo a minha mãe falava para o meu pai, contado pela minha avó, a mãe dela, que trouxe de Aparecida do Norte, o guarda-chuva para ela. Quando se abre esse guarda-chuva, vem um anjo protetor. E eu creio piamente nisso. Espero que você tenha gostado da minha história. Comente-a. Por favor, manda o teu comentário aqui no canal do Paulinho Boa Pessoa. E, por gentileza, inscreva-se no canal. É um gesto tão simples para você, mas de um significado tão grande e especial para o canal. Por favor, vou ficar aguardando a sua inscrição.